Chamar agora pastora Perla, que também é da Advip, é da mesma igreja da pastora Carla Regina, que esteve mais cedo aqui com a gente. É uma mulher que também já esteve com a gente nos nossos cultos do BOP, mulher abençoada, inteligentíssima, e que tem muito a transbordar sobre as nossas vidas. Ela vai falar sobre ensino sobre maturidade nos dons. Que tema, né? Porque não adianta a gente ter os dons e não saber usar, não ter maturidade para usar. Amém? Fica à vontade, tá? Aleluia. A paz do Senhor a todas. Deus abençoe vocês. Essa jornada está incrível, está lindo. O mover de Deus neste lugar, nesta tarde, nesse dia que o Senhor preparou para mim e para você também estarmos aqui neste momento. Queridas, eu estou acompanhada ali na lateral do meu esposo. A pastora Michele sempre me chama de pastora. Eu sempre esqueço de falar para ela que eu sou missionária, mas eu não importo que eu sou diaconisa, obreira, irmã. Amém. Estamos em Cristo e é isso que é importante. Meu esposo está ali, evangelista Erlon. Somos da Assembleia de Deus, Ministério Vida na Palavra, pastor Leomar Dionel e pastora Helena Raquel. Eu sei que tem meninas da Advip aqui. Cadê vocês? Estão aqui? Ali atrás, missionária Fabiana, as irmãs, Deus abençoe vocês, amém? Queridas, abra sua Bíblia, carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 4. Eu quero ler 3 versículos e nós iremos caminhar nesta tarde na mensagem que o Senhor Jesus me confiou através desse tema, maturidade nos dons espirituais. Efésios, capítulo de número 4. O versículo é o versículo de número 13, 14, 15 e o versículo de número 16. Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor. Eu estou utilizando a NVT, vai dar para acompanhar aí na sua Bíblia. E você vai anotando as chaves que o Espírito Santo vai te entregando através desse tema. Capítulo 4, versículo de número 13, diz assim a palavra do Senhor. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Você pode dizer um glória a Deus? Maturidade nos dons espirituais. Dom, o que é um dom? Dom, ele é um bem espiritual que se considera como recebido de Deus. É uma ação de passar a outrem a posse ou usufruto de algo. Então, um dom espiritual é algo, uma habilidade que o Senhor confiou a nós, para que possamos servir a sua igreja para a edificação dos irmãos. E maturidade. O que é maturidade? Ele é um estado das pessoas que atingiram um completo desenvolvimento. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que há cerca de 3 listas que trata dos dons espirituais.
Está lá em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 6 a 8. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de 8 a 11. E também aqui neste capítulo que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, quando ele cita acerca dos 5 ministérios. Então, assim como o poder de Deus veio sobre Jesus no batismo e conduziu a sua vida em todas as etapas do seu testemunho, o Espírito Santo, ele foi enviado a nós da parte de Deus para quê? Para nos encorajar e para nos auxiliar a dar testemunho de Jesus Cristo. Então, qual é a nossa responsabilidade no exercício dos dons espirituais? A nossa responsabilidade no exercício dos dons espirituais é testemunhar Cristo. Essa é a nossa finalidade no exercício dos dons espirituais. Então, já que estamos em uma conferência de batalha espiritual, eu venho te dizer que toda manifestação sobrenatural que não é realizada por meio do poder do Espírito, ela não é manifestação legítima. E eu acredito que durante o dia vocês já tiveram mais informações a respeito disso. Então nós como igreja, nós temos uma missão. Qual é a nossa missão? A de manifestar as multiformas da sabedoria divina. E eu quero ler esse texto aqui com vocês, para que isso se torne uma base, para que nós possamos agora lançar sobre essa base a nossa estrutura de conhecimento a respeito dos dons espirituais. Efésios capítulo de número 3, versículo de número 10, olha o que a Bíblia diz. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da graça, o quê? As muitas formas da sabedoria divina, por meio da igreja, melhor dizendo, as multiformas da sabedoria divina. Então, como é que nós manifestamos acerca do poder de Deus nesse mundo? A respeito e por meio do corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? A igreja. Então é qual a função da igreja? Manifestar as coisas sobrenaturais através dos nossos dons espirituais. Então, em todos os textos que tratam acerca dos dons espirituais, a intenção é fazer que nós entendemos que as manifestações desses dons operam na unidade. É quando a gente lê lá em Romanos capítulo de número 12, que cada um vai ter o seu dom espiritual, mas o que importa é que o mesmo Espírito que opera. Então a manifestação do dom espiritual, ele sempre vai nos impulsionar, vai nos guiar para um nível de unidade. Então, se você tem um dom espiritual e através do exercício desse dom, você é flechado no coração para se sentir melhor do que o outro. Você precisa rever os seus consentimentos e você precisa se humilhar diante da presença de Deus, porque esse não é o propósito da manifestação de um dom espiritual. Então, se eu que prego, que ministro, que canto, que louvo, que profetizo, me sinto superior àquele irmão que está na portaria, aquele irmão que está servindo a mesa, esse sentimento, oh meu Deus, ele não provém do Espírito, aleluia. Então a manifestação do dom, a finalidade dele é o quê? Produzir unidade. Unidade e fé, conhecimento de Deus. Então os dons, eles não são uma utilização pessoal e egoísta. Ninguém acorda de manhã e se olha no espelho e olhando para a sua própria imagem diz assim: agora eu vou exercer o meu dom espiritual. Não. Ninguém. Por quê? Porque a única autorização do Espírito Santo para você manifestar a habilidade que Ele te deu, manifestar o dom que Ele te deu, manifestar o talento que Ele te deu, é servir o seu próximo.
Então o dom, ele não é para servir a si mesmo. Dons foram entregues para a edificação dos irmãos. Já que estamos falando dentro do tema sobre maturidade, nos dons espirituais, eu vou começar falando sobre o que é imaturidade. A palavra imaturidade significa que, embora adulto, ainda tem atitudes infantis. Isso significa imaturidade. Embora cresceu, mas a atitude ainda é de uma criança. Então, qual é o sinal de imaturidade? O primeiro sinal de imaturidade, quem está anotando, anote isso, porque você está numa conferência bíblica e você vai levar para casa essas anotações para você meditar na semana, durante a semana, reunir um grupo de mulheres, passar para frente esse estudo que você está recebendo aqui. Primeiro sinal de imaturidade é sermos controlados pela natureza da carne. Onde está isso, pregadora? Você vai anotar 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 2 e versículo de número 3. O que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3. Olha o que Paulo estava escrevendo. A igreja que era rica em dons, uma igreja que era conhecida pela sua multiforme, da manifestação dos dons espirituais. Capítulo 3, versículo de número 2. Diz assim: tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão. Por quê? Porque ainda são controlados por natureza humana. Como? Têm ciúme um dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados pela natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Então, qual é o primeiro sinal de imaturidade? É querer se sentir adulto, mas com atitude de criança. É ciumento. Se tiver uma reunião e não chamar ele ou chamar ela, ela fica com a cara emburrada e fica 3 meses sem falar com você. Oh, meu Deus! É sinal de imaturidade. Já cresceu, já casou, já teve filho, já vai ter até neto, mas ainda continua com essas atitudes imaturas. Aí Jesus nos trouxe aqui para nos ensinar que você precisa crescer, amadurecer e entender que nem sempre vai dar para você estar perto, nem sempre você será convidada. E isso não significa que você é desprezado, só significa que tem lugar e tem tempo para todas as coisas e oportunidade. Vocês têm ciúmes, vocês brigam entre si. Por qualquer motivo vocês se levantam. E Paulo estava dizendo sobre a divisão da igreja. Quando alguns se levantavam e diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Então, ser controlados pela natureza da carne, esse é o primeiro sinal de imaturidade. É por isso que Efésios capítulo 4, versículo de número 13 que nós lemos, ele está dizendo: até que vocês alcancem a unidade que é a fé e o conhecimento do Filho de Deus. Produzam e amadureçamos, chegando aonde? Aí é maturidade do dom espiritual. Tem um alvo para conseguir chegar. Tem um alvo para se alcançar. Qual é o alvo da maturidade nos dons espirituais? O alvo é esse: a medida completa da estatura de Cristo. Então, como é que o cristão cresce? Quando é que ele alcança esse nível de maturidade? Nós temos uma medida a alcançar. E essa medida a alcançar não é a medida da minha altura do meu corpo físico. Essa medida a alcançar não é o tamanho do salto alto que você veio nessa tarde, aleluia. A medida a alcançar não é o quanto você cresceu fisicamente falando ou deixou de crescer. Essa medida a alcançar não é aquela medida que você alcança malhando de segunda a sexta. Oh, meu Deus, eu quero chegar lá um dia. Essa medida a alcançar, a Bíblia diz que é a estatura de
Cristo. E qual é a estatura de Cristo? Eu vou mostrar para você qual é a estatura de Cristo. Anota aí, Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 6 e versículo de número 7 e 8. Qual é a medida da estatura de Cristo que a gente precisa alcançar? Essa aqui, a Bíblia diz: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que, embora sendo um Deus, não considerou ser igual a Deus, ainda que fosse algo que devesse se pegar. Ao invés disso, ele esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma de um homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aí eu estou te dizendo que a estatura que você deve alcançar na maturidade dos dons espirituais é essa: a sujeição a Cristo, que está completamente relacionada à comunhão com o seu corpo. Então eu venho te dizer que a estatura de Cristo transmite para nós alguns aspectos. Quais? Primeiro, humilhação. Quer crescer? Quer crescer? Tem que descer. Humilhação. Quer crescer? Tem que descer. Segundo, perseverança. É para ir até o final, aleluia. Porque quem retrocede num caminho não alcançará a coroa da vida eterna. Qual é a próxima? Servidão. Serviço. Ninguém cresce sem servir primeiro. E tem gente que tem dificuldade com a toalha no ombro e com a bacia na mão. Mas teve um dia que Jesus entrou numa sala, pegou a toalha, colocou na cintura, pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Aí Pedro fica incomodado com aquilo. Como é que pode? Alguém que é superior a mim vai lavar o meu pé? Aí Jesus fala: Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Por quê? Porque é no serviço que a gente cresce. É por isso que tem muita gente nanico espiritual. Porque se acha muito importante para servir. Servidão, serviço, que traz como fruto a obediência. Ele humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então a sujeição a Cristo está totalmente relacionada à sujeição e à comunhão com o seu corpo. Aí qualquer pessoa que tentar se envolver com a missão de Cristo paralela à igreja será apenas um esforço humano, sem nenhuma autoridade da cabeça. Explica isso, pregador, eu quero te explicar. Eu quero te explicar que não existe maturidade espiritual longe da sua congregação. Eu quero te dizer que você não cresce, não cresce, não cresce se você não estiver alinhado à cabeça do corpo. A cabeça é Cristo e o corpo é a igreja. Então, sinto muito lhe dizer, mas se na sua igreja tem consagração de manhã, se na sua igreja tem culto nos lares, se na sua igreja tem visitação e você não vai, mas você quer marcar uma consagração na sua casa por conta própria, não é a autoridade espiritual que está sendo exercida. Tem que estar ligado ao corpo, alinhado ao corpo. Então, se você abandonou a congregação, ainda dá tempo de domingo amanhã procurar uma igreja para você congregar. Porque não tem como crescer longe da cabeça que é Cristo. Membro fora do corpo, ele não cresce. Membro fora do corpo, ele não cresce. Aí é por isso que a gente vê muito espírito de adivinhação sendo confundido com o espírito da profecia. Cuidado com isso. Maturidade. Então congregar, ter comunhão com o corpo, submeter a um pastoreio, não é uma opção para você. É uma necessidade. Segundo sinal de imaturidade, a falta de conhecimento produz
imaturidade. Vamos ler de novo. 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 6. Olha o que Paulo está dizendo. Olha o que a Bíblia diz. Irmãos, usem a mim mesmo e Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa do outro. O que Paulo está querendo ensinar para essa igreja era: aprenda a ter essa maturidade de não ir além daquilo que está escrito. Mas como é que eu aprendo a não ir além daquilo que está escrito? No mínimo, você tem que saber aquilo que está escrito. Porque nós queremos fazer. Eu sei que nós somos motivadas, nós somos empolgadas. Mulheres têm essa coisa, né? Já saí daqui, já querendo organizar um monte de coisa para fazer na semana. Com o Ministério de Mulheres, com o seu departamento, com o seu grupo. Mas você precisa primeiro entender e aprender o que está escrito aqui. Para que você não vá além daquilo que não está escrito. E para que você não se torne uma imatura na fé. Então a falta de conhecimento produz em nós imaturidade. Teve um profeta que foi levantado por Deus, o nome dele é Ezequiel. E a Bíblia diz que ele estava às margens do rio Quebar. E de repente ele olha, o céu se abre e ele tem visão e revelação. Capítulo de número 2, o Senhor diz para ele: Ezequiel, filho do homem, fica de pé que eu falarei contigo. Aí ele fica de pé. Aí o Espírito fala com ele que ele seria levantado como profeta para ir à nação para pregar, para ir à nação para dizer acerca das coisas que estavam por vir, as coisas que o Senhor ainda manifestaria. Lá no capítulo de número 3, a Bíblia diz que o Senhor fala para ele: Ezequiel, agora tu abre a tua boca, porque eu vou colocar um livrinho para você comer desse rolo, para você se alimentar. E a Bíblia diz que Ezequiel comeu, e na sua boca era como um doce, mas no seu estômago foi como amargo. O que era isso? Deus estava dizendo para Ezequiel: Ezequiel, você vai, só que eu não vou te enviar vazio, Ezequiel, porque profeta vazio corre risco de vida. Porque tem muita gente morrendo porque quer fazer coisa que não se preparou antes. Porque tem muita gente que morre no caminho porque quer colocar a mão sem ter um preparo primeiro, sem jejuar primeiro, sem orar primeiro, sem estar debaixo de uma autoridade espiritual primeiro. Aí ele vai, aí depois pergunta assim: será que existe retaliação? Será que foi retaliação de Satanás? Porque eu parei, porque eu estacionei. Será que não foi a falta de conhecimento? Porque a gente coloca na conta dele, tudo é na conta dele, tudo é na conta dele, tudo é na conta dele. Sabe qual é o seu maior nível de batalha espiritual? O maior. Não é contra o inimigo. Porque a Bíblia diz assim, resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Sabe qual é o seu maior nível de batalha espiritual? É a sua própria carne. É a minha própria carne, porque eu quero aquilo que Deus não quer. Eu olho para aquilo que Deus não me manda olhar. Eu desejo aquilo que Deus não me mandou desejar. Essa é a nossa luta diária. Submeter a nossa carne ao governo de Cristo. Porque uma vez que você está submetido ao governo de Cristo, você pode partir para cima dessa guerra, porque a vitória já é sua. Mas se você ainda não está submetido, recua e se prepara primeiro. Então conhecer a Deus produz em nós uma alteração da nossa estrutura espiritual. Aí compromete a nossa natureza interior, nosso pensamento, nosso coração, nossa conduta de vida. Conhecer a Deus e conhecer o Senhor Jesus é o que nos dá acesso a experimentar uma vida espiritual. Sabemos que estamos progredindo em conhecer a Deus quando estamos nos comprometendo e se tornando um com Ele. Aí eu falo agora sobre a terceiro e último sinal de imaturidade dos dons espirituais. Qual é? A nossa falta
de semelhança com Cristo. A nossa falta de semelhança com Cristo. Parece com todo mundo, menos com Cristo. Fala igual a todo mundo, menos como igual a Cristo. Oh meu Deus, olha para tudo que se assemelha a tanta coisa nesse mundo, menos para aquilo que se assemelha e aponta para Cristo. E onde está isso? Como é que eu posso atestar a minha vida espiritual, a minha vida madura? Como é que eu atesto que o meu dom espiritual alcançou esse nível de maturidade? Eu vou te dar o endereço da onde você atesta que você é uma cristã madura. E não está muito longe da gente, não. Aonde? Anote. Colossenses, capítulo de número 4, versículo de número 12 e versículo de número 13. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Aleluia. Perdão, capítulo de número 3, versículo de número 12. Versículo de número 13. Diz assim: visto que Deus os escolheu para ser o seu povo santo e amado. Revistam-se de quê? Da compaixão, da bondade, da humildade, da mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Então, onde está o endereço da onde eu vou receber o meu selo do Imetro, o selo da testificação de que eu sou um cristão maduro, que eu sou uma cristã madura? Eu vou te dar o endereço. Sabe qual é o endereço? O seu próximo. Ele vai atestar. Se mandou essa mensagem para mim, calma aí que eu estou indo agora lá resolver. É adulto, mas com atitude de criança. Se falou alto comigo, eu vou dar bem alto também, porque está pensando que aqui é o quê? É adulto, mas com atitude de criança. Não, se não falou diretamente comigo, eu não vou obedecer essa ordem. Está pensando que eu sou alguém de mandar recado para que eu possa executar a tarefa? É adulto, mas com atitude de criança. Fez comigo, vai ter o troco na mesma moeda. É adulto, mas com ainda infantilidades marcada na sua vida espiritual. O que é isso? Você é maduro quando você suporta quem é mais fraco do que você. Oh meu Deus, você é maduro quando alguém olha torto para você. Você pensa, eu acho que a irmã não me reconheceu, só pode ser. Você é maduro quando você atura gente chata. Porque eu sei que tem, irmãos. Eu sei que tem. Se até Jesus no meio de 12 teve que lidar com um meio esquisito, ainda mais nós, eu sei que tem. Só que você está trabalhado na maturidade espiritual. E você não vai se comportar do jeito que o outro se comporta com você. Porque você é maduro. Às vezes eu faço uma pergunta para mim mesmo, autorreflexão. Às vezes eu pergunto para mim assim: será que se eu fosse pastora, eu gostaria de ter uma ovelha como eu? Irmão, seja um facilitador do seu pastor e da sua pastora. Quando você tiver algum conflito que você ainda não compreendeu, você ainda não entendeu, está diante de alguma tarefa, alguma visão que você ainda não compreendeu, porque nem tudo a gente vai compreender. Faça essa pergunta para você: será que eu gostaria de me pastorear? Já resolveu? A gente problematiza o que não é para ser problematizado. Você com uma resposta dessa, você soluciona muita coisa. Aí para encerrar, Paulo está dizendo assim, no versículo de número 13, ele está dizendo: em vez disso, fale a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo. Então, qual é a finalidade do seu dom? É que você se torne ainda mais parecido com Cristo.
Você edifica o outro através do dom espiritual que o Senhor te confiou, para que o outro também fique cada vez mais parecido com Cristo. Eu sei que diante de uma relação interpessoal, existem muitos desafios a serem vencidos. Cada um vem com uma história diferente, cada um com uma criação diferente, cada um com um costume diferente, cada um tem um gosto diferente, e isso é bom. Deus nos criou assim, singular. Vire para essa menina que está do seu lado e fala assim, ó, tem um povo. Não, você foi embora. Tem um povo que está esperando para ser tocado pela sua singularidade. E você aí querendo perder tempo se comparando com o outro. Ah, se Deus me desse o dom de visão. Ah, se Deus me desse o dom de interpretação de línguas. Ah, se Deus me desse esse dom de orar e as pessoas serem curadas. Ah, se Deus me desse. Ah, se Deus me usasse desse jeito. Ah, se eu tivesse essa eloquência. Se eu tivesse essa tonalidade de voz. Ah, meu filho, Deus já te entregou nas suas mãos tudo aquilo que você precisa para frutificar na obra dele. Não é com o que o outro tem, é com aquilo que Deus já confiou em suas mãos. Por quê? Porque sendo assim, a gente caminha para a conclusão, que está no versículo de número 16. Para que tanta diversidade de dom? Para que o Senhor levantou dons espirituais diferentes. Porque Ele usa cada um de um jeito. Porque Ele levantou 5 ministérios que Paulo está escrevendo na carta que ele escreve aos Efésios capítulo 4. É tudo isso que a gente encontra na Bíblia. Toda essa diversidade. Para isso aqui, versículo de número 16. Para quê? Porque Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Olha aqui. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. O objetivo da maturidade, ao utilizar os dons espirituais, é que o corpo se encaixe perfeitamente. Ó, não é você sendo perfeito, porque ninguém é perfeito. Não é você querendo que o seu líder seja perfeito, porque ele não é perfeito. Não é você querendo que seu esposo seja perfeito, porque ele não é perfeito. Não é você querendo que a sua pastora seja perfeita, porque ela não é perfeita. Não é isso. Não é isso. Tira isso de você, não é isso. Ah, mas se fosse desse jeito. Ah, mas se tivesse falado daquele outro jeito. Irmão, ela não é perfeita, você também não é. Não é isso. Não é você sendo perfeito, não é eu sendo perfeita. Mas é você, com a sua imperfeição, se submetendo àquele que é perfeito, a cabeça, para aperfeiçoar os santos. Olha que coisa linda. Então, todas as vezes que você tiver dificuldade de entender alguma coisa no reino espiritual, joga para Cristo, porque Ele vai te fazer entender. Todas as vezes que você tiver dificuldade de se submeter a alguma ordem, alguma tarefa, algum propósito, joga para a cabeça. Por quê? Porque a cabeça vai te dar entendimento, meu filho. Oh, porque tem muita gente perdendo. Porque a gente quer ir para o Instagram para conseguir resposta que só Cristo pode dar. Porque a gente está se perdendo. Porque a gente quer comparar. Aí eu fui na conferência Efésios 6, estava tudo bonito. Na minha igreja não acontece isso. Ah, mas eu fui na conferência, tinha uma irmã para me receber na porta, mas na minha igreja não acontece isso. Não é usando esse tipo de comparação que você vai encontrar resposta. Aonde é que eu encontro resposta? Joga para a cabeça. Senhor, o que eu posso fazer para melhorar a minha tarefa na minha igreja? O que eu posso fazer, Senhor, para investir mais na cantina da minha igreja? O que é que eu posso fazer, Senhor, para conseguir vender mais ingressos para a conferência da minha igreja? Joga para a cabeça! Porque Ele vai fazer. Cadê a irmã
irmã que falou que ia cantar aqui para mim. Porque Ele vai fazer com que todo o corpo se encaixe. Está todo mundo imperfeito, todo mundo é imperfeito. Tem gente que não sabe falar, tem gente que não sabe se comportar, tem gente que não sabe se vestir. É tudo imperfeição, isso é lindo, é maravilhoso, a gente aprende um com o outro. Mas quando se encaixa pelo comando da cabeça, que é Cristo Jesus, aí você olha quando tudo está funcionando e você pensa, parece até que está perfeito. Porque quando a gente alcança esse nível, é sinal de que nós amadurecemos espiritualmente. Quando nos submetemos à cabeça. Aí eu concluo com a última parte do versículo. Se ele falou que a função é que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Como? E cada parte. Agora você vai ficar de pé porque você vai dar um brado comigo. Fique de pé. E cada parte. Se você esquecer tudo que eu preguei e lembrar só disso aqui, eu já ganhei minha tarde. E cada parte, ao cumprir a sua função específica. Tem como colocar esse versículo aqui? Não sei se tem como. Efésios 4:16, na NVT. Não sei se tiver como, que eu gostaria de ler junto. Porque, irmãos, mais claro do que a Bíblia, não tem. Tá tudo aqui. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer. Você sabia que você é responsável pelo crescimento do outro? Você é. Quando é que eu sou responsável pelo crescimento do outro? Quando eu guardo o meu dom e o meu talento no bolso, eu estou impedindo o outro de crescer. Porque ele não está sendo edificado pelo dom que Deus me deu. Detalhe, você guarda até aquilo que não é seu, porque o dom não é seu. Eu não me sinto capaz, irmã. Quem te capacita é o Espírito Santo de Deus. Mas eu não sei fazer. Cola com gente que sabe para te ensinar. Eu quero concluir dizendo. E as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Aí eu vim te dar um segredo. Irmã Perla, o que eu faço para aquele círculo de oração de mulheres crescer? O que eu faço para aquele grupo de estudo crescer? O que eu faço para o grupo de mulheres da minha igreja crescer? O que eu faço para aquela reunião de oração crescer? Torne o corpo saudável. Saudável. Não é a quantidade, irmãs. A gente se perde pela quantidade. Não é a quantidade. É se está saudável. Porque se o corpo está saudável, ele cresce. Todo o corpo saudável cresce. Então tira a fofoca de lá que vai crescer. Tira a insubmissão de lá que vai crescer. Tire o orgulho de lá que vai crescer. Tire esse sentimento orgulhoso de querer ser maior que uma outra. Tira de lá que vai crescer. Oh meu Deus, vai crescer, vai crescer. Eu encerro agora fazendo uma oração. Já que você já orou muito hoje, você está desde as 8 da manhã orando. Já que você orou muito hoje, enquanto eu oro, se alguém quiser vir se derramar ao altar dizendo: Senhor, eu quero desenterrar o meu dom hoje, vem pra frente que a gente vai orar. Senhor, eu sei que eu posso fazer mais para a tua obra, mas eu não faço, eu não consigo, fui decepcionada, fui humilhada. Senhor, não estou conseguindo. Vem romper hoje, porque tem gente te esperando para crescer através do seu dom.
Tem gente esperando para crescer através do dom que Ele te deu. Corra para o altar se você quer receber de Deus uma capacitação do Espírito para começar a se movimentar, para começar a se movimentar, para começar a se movimentar. Deus está falando aqui nessa tarde. Eu estou quebrando cadeias, eu estou quebrando corrente. Esse complexo de inferioridade sai da tua vida hoje. Esse complexo de inferioridade sai da tua vida hoje. Ele quer te usar na tua singularidade. Ele quer te usar na tua singularidade. Ele quer te usar na sua singularidade. Ele quer te usar na sua singularidade. Fala do teu jeito, prega do teu jeito, canta do teu jeito. Ora vai andar abaixo e andar abaixo. E me andar abaixo e andar aí. Receba de Deus agora, receba de Deus agora, receba de Deus agora. E me andar abaixo, andar abaixo e andar aí. Seja capacitado pelo Espírito, seja capacitada pelo Espírito. Andar abaixo e andar aí. Receba a estratégia do Espírito. 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 Receba a estratégia. Andar abaixo e andar abaixo. E me andar abaixo e andar abaixo. Uma porção nova, Senhor. Uma porção nova, Senhor. Uma porção nova, Senhor. Andar abaixo e andar abaixo. E me andar abaixo e andar abaixo. A pandemia tentou te traumatizar. A pandemia tentou te traumatizar. O que você não viveu em 2020, o que você não viveu em 2021, você está autorizada a viver em 2022. Todo talento travado, todo dom travado, nesta tarde o Senhor está desenterrando o seu talento. Ele está desenterrando o seu talento.